próximo suplemento, aí são os dois que eu costumo utilizar, né? Creatina e whey protein, né? O whey protein geralmente eu tomo pós-treino, né? Falam que para tomar vai até 2 horas depois do treino, né? Para conseguir segurar o resultado, né? E como que o whey protein ele age no nosso corpo? Assim, ó, eu sou uma nutri, que eu gosto muito que as pessoas comam comida. Eu sempre vou optar por alimentação e refeição sólida. E eu utilizo muito whey protein com os atletas numa questão de praticidade, facilidade, né? Tempo de absorção, quando precisa ser muito rápido. E esse esquema do whey protein estar sendo utilizado exclusivamente pós-treino, a gente já quebrou isso, assim, né? As pessoas hoje em dia já sabem que não é um uso exclusivo. Então, por exemplo, o whey protein, ele pode entrar muito bem num café da manhã, né? Muito bem num pré-treino, desde que tenha um tempinho de esvaziamento gástrico, ali um tempinho de digestão interessante. No pós-treino, no sentido de recuperação muscular, e mesmo antes de dormir, né? Para te dar um aporte de proteína maior. Quando a gente fala, por exemplo, de um bodybuilder, que precisa lá de uma grande quantidade de proteína no dia, eu acabo utilizando o whey protein em horários aleatórios, assim, não focado só em pós-treino, né? Então, uma coisa que é interessante, eu coloco, por exemplo, o atleta, ele terminou de treinar 8 horas da noite, né? Certo. Vai direto comer. Eu nem coloco whey protein, porque eu consigo dar uma refeição sólida, com bastante carboidrato, proteína, enfim, numa quantidade que vai fazer com que ele fique aquele tempo todo tendo a digestão, né? Certo. Mas, por exemplo, o atleta, ele terminou o treino 10h30 da manhã e vai almoçar meio-dia. Então, se eu der uma refeição sólida para ele nesse momento, pode ser que atrapalhe o almoço. Então, aí a gente entra com whey protein no pós-treino, e aí meio-dia o almoço sem atrapalhar esse tempo para poder comer novamente, né? Então, o whey protein também é uma proteína, é um suplemento que tem um aporte proteico normalmente 80%, né? Mas as proteínas melhores chegam aí a 95%, quase puro proteína. E a gente utiliza justamente para isso mesmo, né? Aumentar o aporte de proteína do paciente que vai utilizar. Também tem milhares de aplicabilidade, né? Pós-bariátrico, entre o whey protein, idosos. Eu costumo falar que às vezes o pessoal tem um pouquinho de preconceito com whey protein, né? Ah, não vou dar whey protein para criança, por exemplo. Mas você pega aquele leite, aquela fórmula de neném, tá lá, proteína isolada do leite, né? Ou proteína do leite. É whey protein, né? Com nome mais comercial. Então, o whey protein é um alimento universal aí, né? A gente tem alguns outros tipos de proteínas, né? Proteína hidrolisada na carne ou a proteína vegana. Mas o whey protein é proteína concentrada do leite ou isolada do leite, né? A proteína diferente, por exemplo, da caseína. Eu sei que a gente vai falar, né? Da caseína, mas é uma proteína, o whey protein é proteína do soro do leite, então ele é exclusivo do leite. E aí tem as outras versões, né? Proteína vegetal, proteína da carne, é outra função. Na verdade, é a mesma função, né? Um aporte maior de proteína, mas é proveniente de um outro alimento. Mas whey protein, recuperação muscular, a gente tem estudos aí mostrando que aumenta a imunidade, né? É uma proteína super completa, assim, as pessoas, por exemplo, que não comem carne, frango, as pessoas vegetarianas que aceitam whey protein, a gente coloca em mais horários no dia. E lógico, né? O nosso músculo, para ele crescer, para ele ter volume muscular, ele precisa de um aporte maior de proteína, né? De carboidrato, enfim. Então, o whey protein entra nesse sentido mesmo. Legal. Então, o whey protein eu vejo ele mais assim, né? Você não consegue ter uma refeição mais completa ali e tudo, aí você acaba tomando ele, né? Porque geralmente o melhor é ter uma refeição completa, né? Justamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, não sei, trabalha no escritório e precisa fazer um lanche às 3 horas da tarde. Missão impossível abrir um potinho com ovo cozido, por exemplo, ou com frango cozido, né? Por conta do cheiro e tal. Vamos utilizar o whey protein. Porque você adiciona água ali no pozinho, chacoalha, toma, tá com o teu aporte de proteína. Exatamente. Ah, eu preciso de um carboidrato. Vamos buscar um pão com pasta de amendoim, pão com doce, algum banana, fruta, enfim, para poder completar isso daí. E é uma refeição rápida, né? Então, eu acho que o whey protein, ele cabe muito nesse sentido da praticidade mesmo, da facilidade que as pessoas têm de encontrar e manusear, levar, não é uma coisa que exige um dom muito especial.
Agora, uma curiosidade, né? Você falou de bodybuilders, né? Que precisam de ter um aporte de proteína grande no dia, né? O Rodney, por exemplo, quanto de proteína que ele precisa por dia? Meu Deus, você me pegou agora. Eu preciso ver na dieta dele. Mas olha só, é, se eu não tô enganada, ele tem 35 gramas de proteína por refeição. E ele faz umas 6 refeições diárias. Fica em torno aí de 25 a 35 por refeição. É uma Uhum. quantidadezinha legal aí. Toda a refeição dele, por exemplo, tem um aporte de proteína. Ele não tem uma refeição que não tenha proteína, né? Então é às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas, 5 horas e a última refeição. Nossa, bastante, É, bastante. ele come bem. O bodybuilder em si precisa, né? Tá sempre alimentando a musculatura. Sim. A pessoa que não é bodybuilder, ou a quantidade de proteína varia mais ou menos de quanto que precisa diariamente? É que assim, varia de corpo para corpo, né? A gente tem as diretrizes, né, que mostram para a gente ter um norte, assim, para a gente poder seguir alguma coisa segura. Então, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo uma hipertrofia, a gente pode usar de 1,6 gramas por quilo até 2,2, né? Antigamente, os estudos mais antigos mostravam até 2 gramas, hoje já está chegando em 2,2. Né? Bodybuilder, antigamente, a gente não podia ultrapassar como segurança 2,5 gramas por quilo. Hoje os estudos já colocam 3 gramas como uma fonte segura, né? Uhum. E uma pessoa normal, assim, que não está fazendo para hipertrofia, precisa manter uma qualidade de vida ali, a gente usa de 1,2 a 1,6. Então, essa o norte que a gente tem para seguir. E aí, dentro disso, tem muitas variáveis, né? Porque, por exemplo, o Rodney, né, usando ele como exemplo, a gente já chegou a 3,3 de proteína por quilo para ele, porque ele realmente estava muito pesado, ele estava mantendo a testosterona dele um pouco mais alta. Então, essas variáveis hormonais também entram nesse cálculo, sabe? Uhum. Nossa, E não tem como ter uma ideia, né? Assim, é uma média, tá difícil, né? Por é, corpo por corpo. a gente pode utilizar assim para ter uma visualização de uma pessoa que está treinando para fazer uma hipertrofia entre 1,6 e 2, né? 2,2 ali. Eu acho que menos do que isso, dificilmente tem uma hipertrofia assim que você sólida, sabe? Você até vê o desenho do músculo ali, mas é aquele músculo mais flat que a gente fala, né? Não é aquele músculo com densidade, com tônus muscular mesmo. Então dá para Perfeito. menos isso, uma pessoa não é difícil assim de fazer essa conta, né? Uma pessoa de, sei lá, 70 quilos, 70 vezes 1,6 é a quantidade de proteína que utilizaria no mínimo do dia dele. Uhum. Ah, legal, legal. Uhum.